Você tem dor cervical com irradiação para o braço? Acompanhe esse vídeo que eu vou te explicar o que pode ser isso. Olá, meu nome é Fernanda, eu sou médica, especialista em acupuntura e tratamento da dor. E hoje, nesse vídeo, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a dor cervical. As principais causas, então, de dor cervical, ou seja, dor no pescoço, são as causas musculares, as causas ligamentares e as causas articulares, ou seja, dores nos músculos, nos ligamentos e nas articulações entre as vértebras do pescoço. Muitas pessoas pensam que ao fazer um exame e identificar uma hérnia de disco ou um abaulamento, essa dor é referente à hérnia ou à alteração do abaulamento. E não é. Muitas vezes o paciente tem a alteração anatômica, tem a lesão, mas a dor cervical não vem dessa causa. E do que ela pode vir então, pessoal? A principal causa de dor cervical são as alterações musculares. E aqui nós vamos ter as mais frequentes, que são as síndromes miofaciais, como nós já falamos num outro vídeo, onde contraturas, pontos gatilhos, então, em região de pescoço, em região de base do crânio, podem causar, então, dores cervicais. Uma outra causa muito frequente são os torcicolos, que são dores cervicais agudas, associadas muitas vezes à postura de sono, a uma noite mal dormida, a uma posição inadequada no trabalho, a uma atividade física muito intensa, enfim, são causas de dor aguda e, por sua vez, são dores de fácil resolução. Uma outra causa frequente também de dor cervical é o bruxismo. O que é o bruxismo? Na verdade, a origem do bruxismo ela é no músculo masseter, que faz o fechamento então da mandíbula, porém, em pacientes que rangem os dentes ou pacientes que fazem o apertamento, seja por tensão, seja por uma postura no sono, acaba desencadeando então uma dor cervical posterior, cervical anterior no músculo esternocleidomastoide, muitas vezes, músculo trapézio, que é a musculatura de ombro, e até mesmo partes altas do dorso, como na musculatura aqui no elevador da escápula. Então, nós podemos ter, em virtude do bruxismo, o que nós chamamos de síndrome cérvico-crânio-mandibular. É muito comum esse distúrbio nos dias de hoje devido ao estresse, devido à ansiedade. Uma outra causa de dor cervical é a retificação da lordose cervical. A nossa coluna cervical, ela tem uma curvatura, ela faz uma curvinha mais ou menos assim. Quando nós ficamos por muitas horas na mesma posição, e agora na pandemia nós tivemos isso muito acentuado em virtude do home office, então o uso dos smartphones, o uso dos tablets e o uso então dos notebooks numa posição não ergonômica pode acelerar o processo então de retificação da lordose cervical, que não é anatômico, não é fisiológico. E isso causa um alinhamento diferente dos ligamentos, das vértebras, provocando então dor. E agora voltamos à pergunta inicial do vídeo. Dor no pescoço com irradiação para braço. O que significa isso? Nós chamamos de cervicobraquialgia, ou seja, dor na cervical com irradiação para membros superiores, para braço. A principal causa da cervicobraquialgia são as hérnias de disco cervicais, ou seja, aqui nós temos então disquinhos que protegem as articulações entre uma vértebra e outra. Quando esses discos se deslocam, por exemplo, para uma posição mais lateralizada, a raiz nervosa que está saindo aqui dessa região da cervical, ela é comprimida. Isso gera uma inflamação no nervo e, consequentemente, uma dor neuropática. Essa dor neuropática, ela vai causar, então, uma dor irradiada para membro superior, com formigamento, perda de força,
vai causar adormecimento na mão. Isso pode acontecer durante o dia, pode acontecer à noite enquanto o paciente está dormindo, e a causa então está associada principalmente às hérnias de disco e às alterações degenerativas dos discos intervertebrais e das vértebras cervicais. O diagnóstico então das dores cervicais, ele é eminentemente clínico e através de exames de imagem. Então nós temos no diagnóstico clínico a anamnese, que é quando nós médicos vamos fazer a entrevista com o paciente, e vários dados são importantes, como por exemplo, se o paciente teve algum histórico de trauma ou de fratura, se o paciente tem dormência, uma dor irradiada para o braço, se essa dor ela é aguda ou é uma dor já crônica, qual a posição que esse paciente dorme, como eu falei anteriormente, dormir de barriga para baixo, dormir de bruços, é a pior posição tanto para a coluna cervical quanto para a coluna lombar. A melhor posição para o paciente dormir é de lado, com um travesseiro então que acomode a cervical, ou seja, que vá da distância do ombro até o pescoço, acomodando bem essa região. Então, paciente deitado de lado com um travesseirinho no meio das pernas, para que a coluna cervical fique reta em continuidade com os demais segmentos da coluna. Então, tudo isso precisa ser avaliado, a profissão do paciente, se ele passa várias horas na mesma posição, se ele faz muito uso de celular, o tipo de cadeira em que ele trabalha. Esses fatores são fundamentais para a gente conseguir, então, estabelecer um diagnóstico. Além do exame físico, onde nós vamos palpar os pontos gatilhos, se há síndrome miofascial, se nós temos então dor, a compressão dos ossos então da coluna ali, das vértebras, se esse paciente ao ser apalpado essa dor irradia ou não, se tem algum tipo de dor ou formigamento, a rotação do pescoço. São exames então que nós fazemos no próprio consultório. Além disso, exames de imagem podem ser utilizados como o raio-x de coluna cervical, como a ressonância ou a eletroneuromiografia, que vai medir a condução nervosa para a gente fechar o diagnóstico, muitas vezes, então, da síndrome cérvico-braquial. E como tratamento para cervicalgias? Nós temos, então, basicamente para as dores cervicais, os tratamentos conservadores, que são a grande maioria, poucos pacientes evoluem, então, para o tratamento cirúrgico. Dentro do tratamento conservador, nós vamos ter o tratamento farmacológico e o não farmacológico. O tratamento farmacológico, ele vai depender da causa, então, dessa dor cervical. Nós podemos, então, nas dores mais musculares ou de causa inflamatória, nós vamos usar, então, os anti-inflamatórios, os relaxantes musculares, os corticoides. No caso da dor cérvico-braquial, então, onde nós vamos ter a irradiação e a inflamação no nervo, nós vamos fazer uso então de corticoides, de relaxantes musculares, de anticonvulsivantes ou de antidepressivos. Nós já falamos também sobre essas medicações quando nós falamos lá na escada analgésica da OMS. Então são medicações muito utilizadas para o tratamento da dor. Além então do tratamento conservador farmacológico, nós podemos fazer uso de calor, bolsas de gel ou de água quente para aliviar, no caso da dor por tensão muscular ou dor miofascial. A fisioterapia é uma excelente modalidade então de tratamento, também coadjuvante aos medicamentos. E aqui no consultório nós fazemos então acupuntura, eu trabalho com acupuntura e o agulhamento então ele vai fazer, quando a gente introduz na acupuntura nós utilizamos basicamente o agulhamento da musculatura suboccipital, da musculatura propriamente dita da região cervical, então, do pescoço, agulhamento de trapézio e muitas vezes agulhamento de elevadores da escápula. Por quê? A acupuntura vai promover, então, um relaxamento dessa musculatura, tem uma atividade anti-inflamatória e analgésica, porque o agulhamento, então, ele causa a liberação de opioides endógenos, como as endorfinas, as dinorfinas, causa a liberação também de serotonina e dopamina, que vão, então, vão gerar uma analgesia e uma melhor resposta do paciente ao tratamento. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal.